Tudo bom, pessoal? Juliano Peretti. Hoje eu vou falar um pouquinho de uma das discussões mais quentes no mundo dos rifles aqui nos Estados Unidos. AK-47 ou R-15? Qual das duas é melhor? Fique ligado. Vamos conversar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens dessas duas plataformas incríveis. Então, pessoal, antes de entrarmos diretamente no assunto da AK-47 versus a AR-15, eu quero falar um pouquinho sobre a munição que esses dois equipamentos utilizam. Vamos primeiro com a AK-47. A AK-47 usa essa munição 7.62 por 39 com 122 grains de projétil. E como vocês sabem, a R-15 utiliza o 5.56 com o projétil de 55 gramas. Óbvio que existem outras variações, 62, 75, mas não vem ao caso agora, porque eu já falei sobre isso em um outro vídeo. Essas duas munições são munições muito testadas em todo o mundo, utilizadas por exércitos do mundo inteiro e super eficientes. A munição da AK-47, a 7.62 por 39, ela foi desenvolvida na década de 40. Então, em 1943, 44, ela começou a ser utilizada. E ela é super eficiente. Nesse aspecto, ela tem, por ter um projétil de 122 gramas, obviamente mais pesado do que da R-15, ele tem um poder de punch, que a gente fala, maior. E a velocidade dela é em torno de 2.140 pés por segundo. Tá? Então, é uma munição supersônica, viaja praticamente a 2 vezes a velocidade do som, super eficiente. Só que tem um detalhe, por ela ser mais pesada, ela atinge a mesma velocidade que a munição 55 gramas da R-15 atinge a 300 pés. Então, a 300 pés, ela tem a mesma velocidade que a da R-15 tem a 500. Obviamente que eu não considero essas duas munições para longa distância. Se você for efetuar uma caça e você quiser utilizar um desses dois equipamentos, são eficientes sim, mas na minha opinião até 300 metros. Tá? E haverá uma pequena variação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, sobre a precisão desses equipamentos. Mas voltando a 7.62 por 39, é uma munição extremamente confiável, com poder de parada muito grande e muito eficiente, na minha opinião, até 300 metros. Então ela tem um poder de parada maior do que o da R-15, mas ela não tem um poder de penetração maior. Por quê? Porque da R-15 ela tem uma velocidade superior e se você utiliza munições específicas como a ponta verde, que tem um poder de penetração maior, ela supera o da AK-47. Agora, falando um pouquinho sobre os equipamentos. Qual é a vantagem e a desvantagem da AK-47 em relação à R-15? A AK-47, na minha opinião, é um equipamento extremamente robusto e muito confiável. Tá? Ele já está no mercado desde a década de 40, 1940, muito bem testado em várias guerras, muito utilizado para defesa residencial, defesa pessoal, extremamente confiável, o que é muito importante para esse tipo de equipamento, principalmente em ambientes muito hostis, como com muita lama, com muita terra, ele sai muito bem. Então, você tem uma confiança muito grande nesse tipo de equipamento. Agora, é um equipamento mais antiquado, se nós falarmos do ponto de vista de modernidade.
tá? Principalmente no que tange a miras que você pode vir a utilizar com ele, ele tem uma mira extremamente rudimentar, na minha opinião, principalmente para mim que gosto de Red Dot. Lógico que existem plataformas de AK-47 mais modernas, inclusive em polímero tal, que você consegue, ela é bem mais moderna, do ponto de vista estrutural, não é toda de ferro e madeira como essa aqui, mas eu acho que perde um pouco da essência da AK-47, que é exatamente essa robustez. Tá? Então, a AK-47, ela, na minha opinião, é um equipamento muito interessante para curta distância. Tá? Neste aspecto é que vem uma das vantagens da R15 em relação à AK-47. Por ser uma plataforma mais moderna, desenvolvida na década de 70, óbvio que todos vocês sabem que quem veio primeiro foi a R10, que eu vou falar num vídeo subsequente, que usa munição 308. E neste caso, a R15 usa a 556 ou a 223 Hamilton, que veio primeiro, e vocês já sabem a diferença entre essas duas munições, porque eu já falei num vídeo anterior. Então, a R15, ela é uma plataforma mais moderna, e ela facilita muito a colocação de equipamentos, de luz, de miras, de red dot, de scope. Então você tem uma variedade incrível de customizações e adaptações que você pode fazer em relação à R15 e ela fica muito mais customizável para você. O fato da 556 ser uma munição mais leve do que a da 762 também facilita bastante a capacidade do soldado em carregar munições. Então você facilmente, com 556, você consegue levar 10, 15 magazines. Da 762 por 39, começa a ficar um pouco mais pesado, porque é uma munição, obviamente, mais pesada. Então, neste caso, a 556 ela é mais vantajosa para os exércitos, porque o soldado consegue carregar consigo uma quantidade de munição maior, por isso que ela faz muito mais sucesso do que a 762. E também, as plataformas que são utilizadas hoje pelo exército são plataformas super modernas, com equipamentos lasers, com mira térmica, e tudo isso é muito mais fácil de você adaptar na R15, exatamente por ser uma plataforma mais moderna. Lógico que existem plataformas mais modernas para a AK-47 também. Então, nesse aspecto, o fato dela ser mais moderna e ter capacidade de colocar gadgets, né, mais avançados, eu acho, na minha opinião, a R15 mais interessante do que a AK-47. O pessoal fala bastante, mas é porque a AK-47 ela funciona muito bem, ela dificilmente falha, ela é mais robusta. Sim. Mas, do ponto de vista de falha, na minha opinião, é muito parecido com o da R15. E da R15 eu confio um pouco mais, porque as munições disponíveis para a R15 são de melhor qualidade do que as das munições da AK-47, apesar que a AK-47 aceita qualquer tipo de munição, tá? Desde que seja 762 por 39, obviamente. Tá? Então, nesse aspecto, a AK-47, a curta distância, vamos falar o seguinte, pessoal, a 200 metros, né, ela tem uma certa vantagem pelo poder de parada. Mas, venhamos e convenhamos também, a 556 é extremamente eficiente a curta distância também. E tem uma outra vantagem aqui nos Estados Unidos em relação a plataformas AR. Aqui nos Estados Unidos, o que é considerado a arma é o lower, essa parte de baixo onde tem um registro do equipamento. Então você pode trocar a parte de cima, aqui nos Estados Unidos, e colocar um barrel menor, de 5,5, 7,5, 16,5, 18,5, 22,5. Então, com o mesmo registro de equipamento, você pode comprar uppers diferentes e vai ter uma variedade muito maior de equipamentos. Eu vou caçar, vou usar um lower maior. Vou fazer defesa residencial, vou usar um lower menor. Quero fazer um barulho grande no range, fazer uma bola de fogo, vou usar um lower ainda menor. Então você tem uma variação muito interessante. E outra vantagem, você também pode comprar um upper da 300 Blackout e usar no mesmo registro de equipamento. Então você tem assim 7, 8 diferentes rifles com o mesmo registro. Isso traz uma vantagem muito interessante e a um custo muito menor do que você ter
esses 7, 8 rifles montados. Então você tem essa, se você compra um lower de excelente qualidade, você sai ganhando. Tá? Então, a curta distância também, a R15 é extremamente eficiente, extremamente eficiente. Como eu disse anteriormente, não são duas munições que eu aconselho acima de 500 metros. A da AK-47 tem pouca eficiência. Não digo eficiência do ponto de vista balístico ou mortífero, digamos assim, mas de precisão, porque ela não atinge grandes distâncias com velocidade eficiente para ser eficiente como deve ser. A 5.56, ela tem uma capacidade de distância maior, principalmente aquelas que são um pouco mais quentes, digamos assim, tá? Mas, mesmo essa aqui, essa munição padrão, ela tem uma certa eficiência até 500 metros. Pode atingir maior distância? Até pode. Mas vai depender muito do vento, vai depender muito de alguns fatores e principalmente da qualidade do scope que você vai usar e o treinamento efetivo daquele que está manejando o equipamento. Então, na minha opinião, eu prefiro a R15 exatamente por essas vantagens de customização, quantidade de munição, qualidade de munição, disponibilidade da munição, apesar que a 762 por 39 aqui nos Estados Unidos não é tão difícil de encontrar, mas a 556 é muito mais disseminada. Os magazines da 556 são muito mais baratos, você consegue achar uma infinidade, às vezes você compra aí por 3, 4, 5, 6 dólares, dependendo. Né? Então, você consegue ter uma quantidade de munição a um custo menor. E, obviamente, tendo uma munição mais barata, você tem uma capacidade de treinamento maior. Então, você acaba treinando mais com esse equipamento. Eu treino muito mais com a plataforma R do que com a plataforma AK-47. Até porque, pessoal, a AK-47, como eu disse, a curta distância, ela pode ser até eficiente. Ela é reliable? Ela é reliable. Ela é confiável? Super confiável. Munição eficiente? Super eficiente. Mas se você está procurando um rifle que tenha mais, que seja mais multiuso, que você pode usar em caça, que seja customizável ao seu gosto, eu gosto de colocar uma mira laser, eu gosto de colocar uma mira térmica, eu gosto de colocar o scope, eu gosto de colocar o red dot, eu gosto de colocar a lanterna e tal. Então, ela tem essa capacidade maior de customização. Então, no meu aspecto, eu acho um equipamento mais moderno, mais eficiente e mais customizável. Tá? Em relação às munições, as duas são bem eficientes. É a mesma coisa que a gente fala assim, poxa, qual que é mais eficiente, a 300 Blackout ou a 5.56? Vai depender da utilização. Apesar que essas duas munições têm utilizações muito semelhantes, porque são utilizadas muito para combates a curta distância. Tá? Então, a AK-47, a curtíssima distância, ela tem uma vantagem. Então, vamos falar de até 100, 50, 100 metros, 150 metros. Mas a 5.56 também é super eficiente, não vai perder em nada no objetivo final, que é eliminar o target. Tá? Então, se eu tivesse que escolher entre esses dois equipamentos, eu opto pela AR-15, obviamente, exatamente por tudo isso que eu falei para vocês. Mas o charme da AK-47 e o poder de parada dela também é extremamente interessante. Tá bom? Pessoal, eu quero saber de vocês. Qual a opinião? Qual equipamento que vocês preferem? Qual munição e qual equipamento vocês escolheriam se tivesse apenas uma opção de escolha? Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus.